Bom, então, voltando. Então, eles, uma das coisas que eles falam na abertura, que eles têm a convicção que a psicoterapia necessita e muito ser empurrada para além das suas ideias estabelecidas. Temos que expandir as fronteiras da psicoterapia. Do jeito que está, ela caducou também. Como o mundo todo está senil. Estamos vivendo uma crise que não é uma crise adolescente de crescimento no mundo. É uma crise senil. As pessoas já experimentaram de tudo, já tudo ficou banalizado e as pessoas sentem falta de alguma coisa nova, algo que revitalize esse mundo, né? E então a nova esperança, que traz uma esperança grande para nós, né? Que traz assim uma alegria imensa, né? Que são os estados holotrópicos de consciência e uma nova imagem da realidade que está nascendo, que já nasceu, né? Só precisa trazer isso para a esfera da ciência para ter mais pesquisas novas, teses novas, né? Eu fui de um tempo, não sei como é que está hoje em dia, em que muitos dos psicólogos que queriam fazer tese de mestrado sobre tarô, sobre astrologia, sobre assuntos assim meio tabu dentro da área da academia, foram fazer mestrado na comunicação com o Muniz Sodré, que tinha uma visão mais aberta, que então ali podiam, né? Na verdade, a gente vê o que deveria estar sendo incentivado nos mestrados e doutorados de psicologia. Nós vivemos num país que é o celeiro de curas paranormais, né? E poderíamos pensar assim, quer dizer, aquilo que funciona e não sabemos bem por que funciona, deveria naturalmente ser o próximo objeto de estudo da ciência. A gente sabe que aquilo tem eficácia, que aquilo funciona, não temos ainda uma boa explicação, e ali mesmo é que é preciso pesquisar, porque o ouro já está ali. E não. Isso aí nós vamos entrar num continente irracional, não temos ferramentas, então vamos deixar para lá. Isso aí fica na esfera da magia, do obscurantismo, da superstição, da magia. Isso é coisa mal assombrada, vamos deixar isso para lá. Que foi o conselho que o Freud deu para o Jung. Disse: não vai entrar por essa água, navegar nessas águas do ocultismo, é preciso governar de casa, dizia o Freud para o Jung, né? Com medo dessa tendência do Jung de explorar, fez pesquisa de campo. O Jung era arrojado, ele ia buscar as coisas onde elas se encontravam e não tinha medo de arriscar a reputação, né? Então, qual é a esperança? Estados holotrópicos de consciência e uma nova imagem da realidade. As diferenças entre a compreensão do universo, natureza, seres humanos e consciência, desenvolvidas pela ciência ocidental, e aquela encontrada nas sociedades antigas e pré-industriais, costumam ser explicadas em termos da superioridade da ciência materialista sobre a superstição e o pensamento mágico primitivo das culturas nativas. Geralmente a explicação é essa: nós somos superiores, temos uma ciência, e eles tinham um conhecimento, no máximo, pragmático, né? Mas é um pensamento selvagem, né? Enfim, e até o Lévi-Strauss foi muito legal, porque ele disse que não tem culturas primitivas, todas as culturas têm sua sofisticação, cada qual no seu ramo. Ele democratizou mais essa questão. Mas se a gente pega muitos outros autores, vão sempre ter uma tendência de um olhar de cima para baixo em relação às culturas antigas, em relação à religião, quando são investigados esses campos, né? Então, geralmente, isso é explicado em termos da superioridade dessa ciência materialista sobre a superstição e o pensamento mágico primitivo das culturas nativas. A análise cuidadosa dessa situação revela que a razão para essa diferença não é a superioridade da ciência ocidental, mas sim a ignorância e a ingenuidade das sociedades industriais em relação aos estados holotrópicos de consciência. Eles desconhecem esses estados de expansão de consciência. Todas as culturas pré-industriais mantinham esses estados em alta estima, em alta conta, e gastavam muito tempo e energia tentando desenvolvê-los.
desenvolver formas seguras e eficazes de induzi-los. Alguma coisa muito importante elas encontravam aí, né? E aí nós vamos ver muito da nossa arqueologia, da história dessas culturas antigas, ela é muito matizada por nós, a nossa cultura, a nossa civilização, entre aspas, ser o ponto de referência, ser a palmatória e a medida de todas as coisas. Então, geralmente, é sempre visto os homens do passado como seres atrasados, né? Na verdade, nós vamos perceber que talvez existissem avanços incríveis, só que em direções diferentes. Porque as preocupações eram diferentes, a educação era diferente, os valores eram diferentes. Então, eles se desenvolveram em toda uma tecnologia de expansão de consciência, era mais importante do que a extensão dos sentidos, do que o conforto físico e material, né? Então, muitos equívocos na avaliação da sofisticação das culturas e civilizações do passado passa por aí. Então, elas gastavam muito tempo e energia tentando desenvolver formas eficazes e seguras de induzi-los. Possuíam profundo conhecimento desses estados holotrópicos. Cultivavam-nos sistematicamente e usavam-nos como principal veículo das suas vidas ritualística e espiritual. As visões de mundo dessas culturas refletiam não apenas as experiências e observações feitas durante o estado cotidiano de consciência, mas também aquelas oriundas de profundos estados visionários. A moderna pesquisa da consciência e a psicologia transpessoal tem mostrado que muitas dessas experiências são revelações autênticas de dimensões da realidade normalmente escondidas e não podem ser repudiadas como distorções patológicas. Isso vai fazer uma diferença enorme. Nos estados visionários, a experiência de outras realidades ou de novas perspectivas em nossa realidade diária são tão fortes e convincentes que os indivíduos que já as tiveram não têm outra escolha a não ser incorporá-las em sua visão de mundo. Por isso, a ayahuasca transforma pessoas modernas. Tem muita gente muito crítica, pesquisadores, cientistas, pessoas que têm uma formação assim bem rigorosa, convencidos pela ayahuasca, porque ela expande a mente dessas pessoas e traz experiências que convencem essas pessoas. São pessoas que poderiam perfeitamente questionar: isso aí é uma ilusão. Eu tomei uma droga, estou tendo um barato aqui, estou vendo um monte de coisas que não existem. Na verdade, quando o efeito passar, eu volto ao normal e elefantes cor-de-rosa não existem. Pronto. Né? Podia ser uma coisa assim, mas não é o que acontece. A pessoa, quando o efeito passa, ela continua com aquele nível de consciência, continua crendo e tendo uma convicção das coisas que viu, que percebeu, e a ponto de querer pesquisar, investigar e ir mais fundo naquilo que foi percebido, estudar aquela planta, aquela bebida, né? Portanto, a sistemática exposição experiencial a estados não comuns de consciência, por um lado, e a ausência disso por outro, que coloca ideologicamente as sociedades tecnológicas e as culturas nativas tão distantes. A grande distância entre a nossa cultura, nossa civilização pobre de consciência, como nós vimos, pobre de exploração dos nossos recursos interiores, e essas culturas nativas é exatamente o valor, o estatuto dos estados holotrópicos de consciência. Até hoje não conheci nenhum indivíduo que tenha tido uma experiência profunda dos reinos transcendentais e continue a concordar com a visão de mundo da ciência materialista ocidental. Esse desenvolvimento se dá independentemente do nível de inteligência, tipo e grau de educação e credenciais profissionais dos indivíduos envolvidos. Então, esses estados também usados para curar, para diagnosticar, para cultivar percepções extrasensoriais, inspiração artística, estão presentes nessas culturas ancestrais.